Então vamos lá. Então eu sou o Luiz Felipe, né? Junto com o Guilherme, nós somos cofundadores aí do Massalas. Massalas, dentro dele, a gente tem alguns projetos. O que hoje a gente vem trazer aqui, conversar, dar um enfoque maior, é o Bem Composto, também acaba sendo o que está em maior movimento. O Bem Composto ele é um programa de recolhimento de resíduos orgânicos e Felipe, calma aí. compostar. Eu tô achando que o slide não tá passando, não. Não? Não. Para você tá? Para mim estava. Aqui para mim não. Boa, agora foi. Então, vou voltar aqui rapidinho. Então, esses são os projetos assim, que integram o Massalas. A gente veio falar mais aqui do Bem Composto, né? O Bem Composto é um programa de recolhimento e compostagem de resíduos orgânicos para empresas e residências em Belo Horizonte e região metropolitana. Então, hoje a gente se considera um negócio de impacto com princípios salutogênicos que promove soluções eficientes para os resíduos orgânicos. Os princípios salutogênicos, vou fazer uma entradinha aqui, tá? Os princípios salutogênicos são princípios que a gente traz com observação, que são princípios de origem da saúde. A gente observar aquilo que é gerador de saúde, tá bem? Frente muitas vezes, a um modelo que a gente encontra, que a gente trabalha muito para curar a doença. E numa salas dentro desses 4 projetos, como o Felipe apresentou, a gente busca aquilo que é gerador de saúde, né? E falar de resíduo e destinar o resíduo da forma correta, nós estamos também promovendo uma geração à saúde. Bem isso que o Gui falou. A gente fala que falar de resíduo e não falar de saúde, né, os dois assuntos estão muito interligados. Então, a gente traz aqui um dado, né, de hoje estima-se aí cerca de 50%, tem alguns estudos que já apontam 60% dos resíduos total gerados, né, no Brasil são correspondentes à fração dos orgânicos. E aí a gente fica muito com essa pergunta, né, isso está muito dentro da gente, o que o nosso resíduo provoca no mundo, né, o que estamos alimentando com o nosso resíduo. A gente acredita muito numa responsabilidade distribuída, né? Que cada instituição ou cada pessoa, né, assuma a responsabilidade sobre o seu resíduo, se o resíduo gera. A gente sabe que hoje a destinação dos resíduos, né, apesar de ser, no caso assim, de Belo Horizonte, ter os aterros, né, a gente sabe também da existência de lixões aí a cerca de 50, 30 quilômetros de Belo Horizonte. Mesmo sendo o aterro, né, uma solução legalmente aceitável, a gente sabe dos diversos danos socioambientais que causam a forma como esse resíduo é manejado, né, é aterrado. Então, a gente acaba vindo com essa proposta da compostagem, tentando nivelar aqui de uma forma simples, né? A compostagem é uma técnica simples que transforma resíduos orgânicos em um adubo rico em nutrientes, né? Então, muito dessa diversidade de resíduos, né, que a gente se alimenta, essa diversidade contribui para um adubo bem diverso também em nutrientes, né? E aí das vantagens, né, a gente gosta de falar, são inúmeras, elas vão também do micro para o macro, né, quando a gente começa a separar, começa a se atentar para os nossos resíduos, a gente percebeu isso em nós, né, e percebemos também, a gente tem alguns feedbacks aí de pessoas, quando a gente começa a separar o nosso resíduo,
Esse ato, esse hábito, né, torna-se uma grande oportunidade de a gente observar a nossa saúde alimentar e da nossa família, consequentemente, né? Então a gente começa a observar a diversidade de cores, de texturas, né, que tem no nosso resíduo. Se a gente está embalando muito, desembalando muito e descascando menos, né? E com a compostagem, a gente tem na produção desse adubo, a gente começa a fomentar também o cultivo e o consumo de alimentos livres de agrotóxicos, né? Quando a gente tem um adubo de qualidade proveniente de um ciclo virtuoso como é a compostagem, a gente consegue preencher essa lacuna, né, que vem sendo usado em excesso aí, esses agrotóxicos. E também Quem caiu foi ele? Tá parecendo que sim. Tá parecendo que sim. Você quer ir continuando? Ou... O negócio é que eu não consigo compartilhar a tela, né? Deixa eu ver aqui. É porque está compartilhado com ele. Eu consigo, eu só não sei se vai Você estar... consegue? Só não sei se vai estar faltando alguma coisa, né? Que você tinha me falado. Você consegue encerrar com o compartilhamento dele? Uhum. Ah, voltou. voltei muito. Vocês chegaram a ver até as vantagens quando eu caí? Você caiu, você está falando incentivo dos plantios livres de agrotóxicos. Ah, tá. Então hoje o Massalas ele é constituído muito em rede, né? A gente tem diversos parceiros locais aqui, de outras iniciativas locais. Então a gente também fomenta essa economia local, essa economia circular, a proposta de geração de empregos, né, em ambientes salubres, relações saudáveis também, empáticas, são os valores que a gente carrega com a gente. A gente se integra mais nessas 4 ODS, né, tendo feito alguns exercícios aí relacionados às ODS, e a gente acaba vendo que elas, né, naturalmente estão muito interligadas, você acaba contribuindo direto ou indiretamente para algumas delas, mas essas cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, parcerias e meios de implementação. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho assim o quanto essas parcerias são importantes para o projeto rodar, né? Felipe, só para a gente alinhar o conhecimento das ODS também, as ODS é uma pauta mundial, né? É uma agenda mundial, uma agenda 2030 para 2030, onde são estabelecidas pela ONU metas e objetivos para que a gente desenvolva enquanto uma comunidade sustentável, né? Então, quem não conhece, fica o convite de buscar quais são esses 17 objetivos, e dentro de cada um desses objetivos são estabelecidas metas para que a gente caminhe para uma agenda em comum, né? Essa agenda da sustentabilidade. E com o desejo que a gente, chegando em 2030, a gente lance rapidamente uma nova agenda, que é a da regeneração, né? Que a gente fica aí doido e falando que o momento é muito da gente falar em princípios regenerativos também. Nas áreas de atuação, né, do Massalas, então, é essa prestação de serviço, né, de recolhimento e compostagem, tanto para empresas quanto residências. A gente também presta consultorias, palestras, né, oficinas, e temos alguns produtos aí relacionados à compostagem, como kit, né, de composteira domésticas, adubo.
Nosso negócio hoje ele funciona, então a gente atende basicamente empresas, residências e condomínios que contratam esse serviço de umas salas, né, de coleta e compostagem. A gente retorna para essas empresas com adubo e indicadores de impactos positivos, então quanto de resíduo é desviado, de aterros, né, o quanto é evitado, né, com a prática da compostagem, quando comparada em aterros, né, uma diminuição drástica de emissões de gases de efeito estufa, e as residências, né, elas ganham uma moeda social. E aí, com essa moeda, a gente permite a conexão desses clientes residenciais com uma rede de parceiros locais. Então, as pessoas recebem essa moeda via a plataforma do nosso site mensalmente e conseguem converter essa moeda em vouchers que são aceitos em parceiros locais. Então, Armazém de Orgânico, a Diz Express, que faz coleta de bicicleta, né, em Belo Horizonte, e outros parceiros assim que dá para conferir no nosso site. Então, a pessoa contrata umas salas, né? Ela recebe um kit que é composto de um balde e um potinho que a gente sugere ficar na pia para facilitar essa separação do resíduo diariamente. Dessa forma, a gente oferece, né, pontos de coleta. Então, a gente vinha aí até o Covid, né, com 9 pontos de coleta em Belo Horizonte e Nova Lima, ou a coleta porta a porta de bicicleta. Então, em seguida, a gente passa de carro recolhendo esses baldes no ponto de coleta, que a bicicleta também usa como apoio, né? Então, a gente também tem essa parceria com a Diz Express, que realiza essa coleta porta a porta em Belo Horizonte, uma missão que não é fácil, né, com os morros de BH. Esse resíduo, né, condicionado em baldes, é direcionado para um centro de compostagem. Então, aí nesse ano, a gente também já enfrentou alguns bons desafios com as chuvas no início do ano. Nosso centro foi seriamente atingido. Onde acontece o manejo, né, desses resíduos orgânicos, em seguida a higienização desses baldes para que ele possa retornar para as empresas e residências, e por fim a gente tem o adubo produzido, né, para esse fomento. A gente retorna para as empresas parte dele e também o fomento de cultivo de alimentos vivos e agrotóxicos. Eu ia chamar uma atenção para alguma coisa aqui, mas me fugiu aqui. O legal desse processo, né, que a gente faz a higienização dos baldes, aí a gente vê várias iniciativas que adotam o uso da sacola plástica compostável. A gente chegou a fazer umas experiências assim com essa sacola, mas acabamos não sendo muito felizes assim com o processo de compostagem dela, sabe? Então a gente acaba optando assim por essa higienização que elimina o uso de qualquer tipo de sacola. Hoje a gente traz aqui os nossos feitos, né? Então a gente tem aí mais de 90 residências que a gente atende, pouco mais de 30 empresas estavam com a gente aí até as vésperas do Covid, né? Hoje já são mais de 380 mil quilos destinados à compostagem, consequentemente desviados de aterro, e mais de 110 mil quilos de gases de efeito estufa evitados na atmosfera com a atividade da compostagem. De 2018, né? São dados de 2018, né? Umas salas, para ter uma ideia cronológica assim, do projeto, né? A gente cria ele em 2016, mas a gente lança ele em 2018, começamos a operar em 2018. Então, esses dados são da operação, né, de 2018, 2019, e aí o primeiro trimestre aí de 2020. Então, alguns parceiros que estão com a gente, né, o Clique é uma escola muito integrada assim, com as salas, a gente recolhe o resíduo da cantina dos meninos,
O Guilherme é nutricionista, né? Desenvolve o cardápio na escola, já visitaram o nosso centro de compostagem, é um ponto de coleta também. Então, lá a gente tem um trabalho bem legal, assim, que envolve muitas crianças, as famílias. A Vila João de Barro também, que é um ponto de coleta e destina os resíduos da vila também com a gente. E aí temos alguns restaurantes, né? Que a gente traz alguns parceiros e clientes que estão com a gente. Então, quando lá atrás a gente falou dessa rede de parceiros, né? É muito em virtude disso. A gente tem os parceiros que aceitam a moeda nas salas, temos os parceiros que são pontos de coleta, temos os parceiros que fazem a coleta acontecer, né? Durante essa caminhada, a gente também desenvolvemos parcerias nos locais onde a gente ia desenvolvendo a compostagem. Então, o Instituto Cresce também foi, bem no início, foi fundamental para essa caminhada. É uma ONG, né, de educação ambiental, onde a gente realizou a compostagem durante um tempo no espaço, e o adubo, parte do adubo produzido, era para o uso do Instituto Cresce, né, nas atividades educacionais. Nessa caminhada também tivemos algumas conquistas de editais, então fomos aprovados junto com a nossa cidade no Fundo Socioambiental Casa Cidades. Em 2019 a gente foi aprovado no edital de pré-aceleração da Anglo Gold, e dentre as iniciativas que participaram dessa pré-aceleração, a gente foi selecionado para participar da aceleração em 2020. E fomos recentemente também, finalizando amanhã, a participação na aceleração do Challenge 2020, que é uma aceleração da Banco também, aqui de Belo Horizonte. Então aqui a gente traz algumas reportagens, algumas coisas que já saíram. A gente pode até passar um vídeo aqui, eu acho interessante. Esse aí vai direcionar para o site, eu acredito. Talvez o Tá, vídeo. eu Tá? passo aqui. Essa é a nossa equipe, né, que faz essa roda girar. Então aqui tem o Gui, a Clara, que hoje dá um super apoio para a gente no administrativo, a Mari, que está com a gente muito nos editais. Agora estamos fazendo um trabalho bem legal para validar os indicadores que a gente gera, a Conceição e a Jennifer, que fazem parte da equipe de compostagem, higienização dos baldes, Jeremias também, braço forte na compostagem, na higienização dos baldes, o Mauro e o Rafael estão com a gente na coleta, e o Léo é o nosso cérebro da tecnologia, assim, dentro de umas salas, e o Gustavo também, que vem desenvolvendo toda a nossa identidade visual, nossa comunicação, essas apresentações. A gente hoje, né, se vê em um momento assim, cujas operações foram seriamente reduzidas, né, drasticamente reduzidas. Então, com o Covid, a gente foi impactado assim, né, no volume de resíduo que a gente recolhia, no nosso faturamento, cerca de 80%. Então, a gente está num movimento muito grande de se organizar internamente, melhorar alguns processos, desenvolver algumas coisas que estavam paradas, assim. Então, a gente vem trabalhando para ter um sistema integrado de logística e gestão. A gente está caminhando assim para desenvolver novos parceiros com ponto de coleta, a ideia de ter esses pontos mais perto das pessoas, né? Facilitar tanto a coleta com a bicicleta. Esperamos 2 minutos. Eu posso ir dando continuidade nesse slide até ele voltar. Tá bom. Ele estava falando das parcerias, né, com associações de bairro e com universidades, construtoras. Então, a gente vem estudando e desenhando formas da gente estabelecer as parcerias e também implementar uma maior atuação nos condomínios. Já tem alguns clientes
tanto condomínio residencial quanto comercial, que são atendidos. Vai lá, Felipe. Pode continuar aí, Bi, o que você falou? Estava continuando os próximos passos. Ah, tá. Tá? Mas aí caiu a apresentação aí. Tá, você chegou a falar até quais vocês ouviram? Só para não ser... Eu estava falando das parcerias com a universidade, construtora, ponto de coleta. Isso, exatamente. E o Então comercial com os condomínios. Comercial com os condomínios. Então a gente vem muito se preparando para essa retomada, né? Eu acho legal, vou ver se eu consigo. Eu não sei se eu passar o vídeo aqui, como seria o áudio para vocês. Será que sairia legal? Um vídeo que está no YouTube? Vou fazer uma experiência e a gente avalia. Um minuto, por favor. Eu acho que não vai dar, não, por causa do som. Bom, a gente pode jogar o link do vídeo aqui no site, no chat, e aí a gente inicia a roda de conversa. O que vocês acham? Por curiosidade, acessa o link aqui, é um vídeo curtinho de 3 minutinhos, que tem alguns depoimentos de pessoas que estão com a gente aí, é legal, vale a pena. Vou deixar o nosso contato aqui, que acabou que o último slide não foi passado. Ah, tá, achei que tinha. E aí fica um convite. Vamos transformar juntos resíduos orgânicos em saúde, bem-estar e vida. E os contatos, e-mail, Instagram, site e os telefones. A tela está compartilhada aí, não está? Tá. Ótimo. Interessante. A gente pode fazer assim, quem quiser comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta, pode abrir o áudio e fazer. Vocês falaram uma coisa que eu fiquei pensando, assim, inclusive já ouvi muito falar disso, que é da sacola, a sacola compostável, que vocês tiveram problema com elas. Eu imagino que seja porque vocês tentaram usar no balde e aí era uma quantidade grande que vocês recebiam, talvez, né? Mas o problema dela é no processo de degradação? Como que é? Foi assim, a gente fez o processo de compostagem com ela e ela teve um processo de degradação bem acima do esperado, assim, sabe? E isso quando era pouca quantidade, né? Então, quando começa a ter uma quantidade maior, ia ser muito desse plástico na leira ou na baia de compostagem. Então, isso gerou um desconforto, assim, até. E aí fomos até um pouco... Não é uma alternativa que a gente descarta, mas no momento a gente acabou optando por não usar. Pode ser que a gente mude de ideia, assim, né? Mas aí teve alguns fatores. O primeiro foi esse. O segundo foi também que ela tem um custo elevado e aí a gente achou mais interessante como a equipe nossa absorveu bem essa atividade. Tá caindo, né? Tá caindo direto aqui. Bom, gente, então vou agora voltar de novo aqui, mas a questão da sacola ser compostável, né? Ela se delongou muito nesse processo. E também a gente foi avaliando muito o custo dela, assim, né? E a equipe absorveu bem a atividade de limpeza dos baldes. Então a gente achou mais interessante como a equipe
estava com a atividade dominada, estava fluindo o trabalho, a gente acabou optando por não trabalhar com a sacola nesse momento, né? A gente não descarta assim essa alternativa, mas agora sim a gente optou por esse giro dos baldes mesmo. E na questão ambiental, nós no galpão nós instalamos, no galpão que a gente tinha no Centro de Compostagem Nova Lima, até o início do ano, uma coleta, né? Um coletor de água de chuva. E aí a gente vinha estudando possibilidades da gente aumentar essa captação, né? Para ajudar também no sistema de higienização dos baldes. E a água residual, o resíduo, essa água da limpeza dos baldes, passar também por um filtro biológico de águas cinzas com ciclo de bananeira, né? Então essa água também alimentar as bananeiras que gostam de muita matéria orgânica. Então, a nossa atividade se dava com esse sistema da higienização dos baldes. Outras iniciativas pelo Brasil estão usando a sacola, né? Mas foi uma opção nossa. É só porque a gente escuta muito, assim, o pessoal falar que tem algumas sacolas que falam que ela é compostável, mas que, na verdade, ela não desintegra completamente. Então, eu pensei que talvez fosse algum problema assim também. Ela tem um resíduo, a gente percebe que depois composta ela ainda fica micropartículas ali que são plástico, né? Ela, a base, o feitio dela é de casca, né? De mandioca, biomassa, mas ela tem uma lâmina plástica. Ela tem umas resinas, assim, é misturado assim nela, não sei exatamente explicar o processo, né? E uma coisa também que a gente trabalha com pontos de coleta, né? E para o armazenamento temporário desse resíduo, os baldes não temos tido problema nenhum. E a gente tem pontos de coleta que são Voltou. Para os pontos de coleta, esse rodízio dos baldes ele é muito mais interessante, porque o armazenamento temporário desses baldes, né, no ponto de coleta é muito tranquilo. E talvez a partir do momento que você muda para sacola, tem que ser repensada essa logística também. O Marcelo Alves fez uma pergunta aqui no chat que é até parecida, assim. Ele perguntou qual sacola vocês usaram, qual marca que era e qual a base. A gente usou a da Oeco. Eu não ia falar a marca, não. Mas tudo bem, tá aí. Fui sincero. Estamos sendo gravados, né? Mas vale mais teste, sabe, Marcelo? Exatamente. A gente não discrimina, não. Até porque é a mesma sacola utilizada por outras iniciativas que já estão há mais tempo aí, sabe? O Ciclo Orgânico, por exemplo, no Rio de Janeiro, trabalha com ela. E acredito que estão tendo um resultado legal. A gente, assim, como a gente trabalha com pontos de coleta, o transporte é facilitado, né? Lá no Rio ele tem uma operação diferente. A pessoa vai com o baldinho até o local onde acontece a compostagem e deixa a sacola lá e volta com o baldinho para casa, né? Aqui a gente não tem esse privilégio, a gente ainda tem a bicicleta fazendo a coleta, então aquele líquido ali escorrendo, a gente acabou optando por não, mas é muito o que eu falei, assim, não é de descartar essa alternativa, a gente ainda vê possibilidade, direto a gente, na verdade, repensa isso, sabe? Ô, Adriana, só mandar um beijo para a Letícia aqui, a Letícia Pires, né? Ela mandou um parabéns aí. Valeu. Uhum. O Lixo Zero Contagem perguntou
Patrícia. Eu perguntei. Estou puxando sardinha para a cidade. Vocês desenvolvem essa metodologia já em alguma outra cidade, ou tem pretensão? Como que é isso? E outra pergunta que eu tenho também é se, de alguma forma, vocês já conseguiram algum apoio da prefeitura, ou, sei lá, alguma conversa no sentido, porque vocês estão retirando isso do aterro, né? Existe alguma contrapartida? Já tem alguma conversa nesse sentido? Ô, Patrícia, massa, nós estamos super juntos aí, né? Essa implementação em outras cidades, a conversa ela é bem-vinda. Inicialmente, nós começamos esse trabalho em Belo Horizonte, Nova Lima, porque é onde a nossa rota de coleta, a nossa base de compostagem foi implementada, né? Mas já temos, inclusive, empresas de contagem que destinam o resíduo com a gente. Então, a gente vai até Contagem, né? Possibilidades aí de parceria, sim. A sua outra pergunta foi o diálogo com o setor público, né? Sim. 2017 foi o ano de super engajamento nesse diálogo. Assim, 2017, 2018, até que 2019 nós sentamos mais para estruturar o centro de compostagem quando tivemos uma parceria que nos fez convite para abrir esse centro de compostagem. Mas por que 2017 e 2018? Porque a gente percebeu rapidamente que a gente precisava ampliar o nosso espaço, a nossa área, né? E tem esse entendimento que sim, a partir do momento, o nosso serviço ele é complementar ao da SLU, né? Como uma alternativa para que esse resíduo não vá para um aterro. Então, a partir do momento que as pessoas desviam, é uma economia pública também, né? Uhum. E a compostagem, a gente necessita, para que o processo aconteça, da matéria orgânica seca, que é a rica em nitrogênio, né? Ela acontece a partir de uma mistura da úmida com a seca. E aqui, em Belo Horizonte, por exemplo, nos parques da cidade, o que muito se tem é matéria seca, né? De uma roçada, de uma capina. E aí se enche esse caminhão, e esse caminhão segue para Sabará. Então, percebendo isso, o gasto público para esse modelo de gestão ele é alto, né? Então, é mão de obra para fazer a roçada, para colocar o capim para dentro do caminhão, a poda para dentro do caminhão, esse caminhão seguir até Sabará, chegar em Sabará, pagar para dar entrada para o aterro sanitário. E a gente recolhendo uma matéria que é riquíssima em nitrogênio, precisando da fonte de carbono para que a compostagem aconteça e precisando de área. Então, fomos em diálogo por exemplo, com a Fundação de Parques, muito bem recebidos, adoraram o trabalho, porém não foi tão simples essa parceria não, sabe? É uma chegada mais morosa, assim, mais lenta, mais burocrática, e precisamos nos movimentar para abrir o centro de compostagem, né? Então, com frequência, tem esse diálogo com as secretarias, tem o diálogo com a SLU, com vereadores, com deputados, apresentando o trabalho para ver o que a gente consegue fomentar mais para o município, né? Transformar ao máximo, porque se facilita para a gente, os custos reduzem também, né? Com certeza. Então, a partir do momento que a gente consegue abrir um parque, por exemplo, os custos da nossa operação reduz, esse custo repassado ele é menor também, e o gasto público ele é menor, né? Tendo em vista que o parque ainda compra adubo, né? Então poderia se fazer a compostagem nos parques e esse adubo ainda ser utilizado nos parques, nas praças, né? Sem dúvida. Além do que você está economizando, né, do aterro. A prefeitura não está pagando para aterrar, né? Exatamente. E nem o gás carbônico do combustível. Exatamente. Né, que vai, e o dinheiro para ir até Sabará. Tudo bem? Só o Felipe falar uma coisa aqui, a gente já troca. Só um minutinho, Cleide, rapidinho, só para não fugir muito do assunto, que é até sobre a primeira pergunta.
sobre essa ideia de outras cidades, né? A gente, em determinada época dessa caminhada, a gente teve uma experiência muito interessante, em que um dos nossos pontos de coleta realizava compostagem no espaço dele. E aí a gente conseguiu fazer uma parceria de forma que a assinatura, né, essa parte administrativa, ficava com umas salas e o ponto recebia os baldinhos lá, fazia a compostagem daqueles baldes que eram destinados para lá e fazia uma limpeza, sabe? Então a gente viu nesse modelo, foi um piloto, assim, ele durou alguns meses, ele se interrompeu, não foi nem por isso, foi por uma mudança do uso do espaço desse local, que tem essa possibilidade de fazer essas parcerias descentralizadas, né, e permitir que isso aconteça em outros espaços físicos, dessa forma assim, de apoio mútuo mesmo. Então foi uma experiência legal, assim, que pode ilustrar algo acontecendo desse tipo, né? Porque a gente sabe que um dos grandes problemas é a distância, né, da coleta. Isso inviabiliza em alguns casos, né? Sim. Se for muito distante e tal. Exatamente. O olhar que a gente tem, assim, são diversas soluções para o mesmo problema, assim, né? Porque não vai ser uma que vai Com solucionar, né? certeza. Ô, Cleide, desculpa, vai em frente aí, por favor. Joia. Eu já conheço o Guilherme há um bom tempo, a gente já fez algumas atividades, né, Guilherme, na caminhada. E pouco Adoro. tempo isso. A gente já tem uns produtos aí no caminho. Eu vi um vídeo, não me lembro aonde, da CEMIG que faz a poda, e ele já triturando as árvores e falava que estava dando destinação para compostagem. Você já ouviu falar sobre isso? Vocês têm algum conhecimento sobre isso? Já ouvi falar sim. Até quando eu ouvi falar disso foi meados do ano passado para esse ano. E a última notícia, porque até esse ano eu já fiz um contato com uma das pessoas lá da CEMIG, e aí o retorno que eu tive, que esse projeto estava numa fase piloto e de mapear esses atores que podem receber esse resíduo, essas iniciativas, esses projetos, mas que ele ainda não estava muito aberto, estava esbarrando um pouco em alguns contratos assim que tinha. Então, assim... Louco, né? Oi? É uma questão muito louca, igual a Patrícia falou, porque vai unir forças, né? Em vez de ir lá, jogar o trem lá naquela longura, lá em Sabará, e fazer esse trabalho aqui no coletivo mesmo, porque é uma questão do ciclo mesmo, né? Da gente pegar aqui e voltar para vocês que já estão na área e outros grupos também, e fazer o auxílio, né? Uma coisa bem... Exatamente. Não sei por que tem que ter essas tantas barreiras, essa burocracia. É o que o Gui falou sobre o setor público. Dá uma voadora, né? Muito difícil. É muito difícil de firmar uma parceria efetiva, assim, sabe? E a gente que desenvolve um trabalho, muitas vezes, para o microgerador, né, para residências, ainda tem algumas exigências que são de grandes geradores, né, por igual. A legislação, muitas vezes, o setor ele não compreende o nosso trabalho, né? E aí a gente precisa readequar ele, mesmo atendendo microgeradores, pequenos geradores, a um modelo que é para a indústria, né, muitas vezes. Algumas normatizações, a Adriana pode falar melhor, né, como engenheira ambiental, mas que são necessidades que a todo momento bate na porta, né? E aí a gente faz todo o esforço para entrar nessa legalidade, né, imposta. É verdade. Igual assim, tem aqui perto da minha casa, mais ou menos ali perto do zoológico, tem uma unidade que era do Pitágoras e está desativado. E lá eles cortaram muitas árvores. E estão lá no pátio, porque eles não tiraram, as galhas estão lá, as folhas estão lá no meio do pátio, e fica lá, porque
Um processo eu deveria entrar em contato com vocês e os outros grupos. Ó, gente, vocês podem vir buscar e fazer essa parceria, que é uma coisa bem mais tranquila, né? Poderia ser, né? Deveria ser. Outro dia eu vi até uma foto do Thiago, vamos falar da experiência do lixo zero, né? Ele nessa também não corre para pegar matéria seca, né? Porque a gente recolhe o material úmido, mas a matéria seca vira um corre para a gente. Lá em Nova Lima, o nosso contato era muito com hípica. Hípica de cavalo lá, que a gente pagava o caminhão para ir recolher essa matéria seca na hípica, né? Resíduo da hípica. Ou se não, vendo o pessoal roçando beira de estrada no início do ano, né? Que é momento de roçar, conversando com o DR, falando, olha, nós estamos aqui do lado, não leva lá para o aterro não, leva para a gente, né? Aí até pipocar de autorização em autorização. O que nós conseguimos uma vez foi uma das administradoras de um parque aqui de BH, que resolveu encaminhar para a gente um caminhão, mas também foi para esse caminhão sair do parque para a gente, passou por umas 10 assinaturas. O Guilherme ou Luiz, vocês têm alguma informação sobre a exploração de biogás nos aterros? Não, eu não posso te falar sobre não, Patrícia. Não sei como é que tá. Não sei como o biogás está é uma fonte energética maravilhosa, né? A partir do resíduo orgânico. Sim. Porém, no aterro eu não sei. Me parece que ele não retorna como fonte energética, ele é queimado. Entendi. Mas não posso te confirmar, não. Não, acho que alguém... A pergunta é porque a gente sabe que existem, eu acho que no aterro de Sabará ele é explorado, sim, não é queimado, não. Não. Mas eu acho que boa parte dessa discussão essas iniciativas talvez individuais, mas isso é uma posição minha, tá? Eu não estou falando baseado em dados, nada disso. Isso é uma coisa, uma reflexão para a gente poder pensar. A geração de biogás nos aterros, né, ela gera bastante recurso também para as empresas. Então, eu acho que é nesse sentido, talvez, né, que essas coisas, essas iniciativas como as de vocês, como a de outras por aí, não são valorizadas, porque acaba tirando recurso de outras empresas, né? Se houver um centro de compostagem em cada local, se as pessoas resolverem realmente desviar isso do aterro, é recurso que outras pessoas vão estar deixando de ganhar, alguma coisa nesse sentido. Fico pensando que pode ser isso também, né? Nós conseguimos uma vez, Eu estou ouvindo minha voz. Pois é, pode ser, né, Patrícia? Eu não sei o que acontece ainda não. O que a gente consegue é ficar fomentando o diálogo. Gente, vamos conversar, Sim. porque realmente tem as cooperativas fazendo trabalhos maravilhosos. Quando a gente tira o orgânico, esse material fica mais disponível, né? Os recicláveis para seguir para as cooperativas. Então, fomenta toda uma cadeia de geração de emprego, né? Os danos ambientais e sociais muito menores. Então, inclusão, financeiro, né? Financeiro para a cidade. Sem dúvida. O que é gastado em gestão de resíduo poderia estar sendo investido em educação, em saúde, em saneamento, em tantas outras frentes, né? E aí a gente gastando milhões e milhões com uma gestão que ainda ela é prejudicial para o meio ambiente, prejudicial, né? Para o meio ambiente, para o social. Gera renda para poucos. Gera renda para poucos. Obrigado. Uma discussão profunda. Profundo. Teve mais uma pergunta aqui no chat da Iná Venturini. Ela perguntou que tipo de produto é usado
E como que é feita a desinfecção dos baldes? Ah, tá. A gente usa água e sabão de coco. Ela E perguntou se aí... gera prejuízos ao solo e água. Oi? Ela perguntou se tem prejuízos para o solo e água. Então, aí foi o que o Gui falou. Como que a gente estava desenvolvendo essa atividade, né, no centro de compostagem nosso em Nova Lima, até as chuvas. A gente tinha o galpão onde acontecia essa atividade, a gente implantou, né, um sistema de coleta de água de chuva, e essa água utilizada na limpeza, ela passava por uma caixa de gordura e ia para um filtro biológico, um sistema de ciclo de bananeira, que acontecia a filtragem dessa água e retornava através das bananas, né, filtrada já para o ar, assim, para a atmosfera. O Marcelo, ele que perguntou sobre as sacolas, ele pediu para detalhar, porque ele perguntou quanto tempo mais demorou para completar a degradação dela, que você falou que demorou, né? O Marcelo, foi uma experiência que a gente fez, se eu não me engano, em 2018, sabe? Bem no início do trabalho. Então, assim, e foi assim, muito empírica, não foi nada muito acadêmico da gente anotar e cronometrar, assim, não. Mas o sentimento que a gente tem, assim, era que várias vezes depois, quando a gente ia revolver o material, a gente encontrava o resíduo da sacola lá, entendeu? Mas é muito da gente refazer essa experiência, eu acho que seria interessante mesmo, para reavaliar, assim, né? Eu acho que a gente não pode ter certeza de nada nesse ponto. Igual eu falei, assim, é uma opção que de tempos em tempos a gente reavalia, vê se ela é interessante ou não, mas ainda não apostamos nessa alternativa. Eu acho que é válido fazer a experiência, sabe? E ver até outras empresas também que têm esse material, né? Entender de onde vem, qual é essa composição. Na época a gente chegou a se reunir com o pessoal da empresa e entender isso melhor. Então é isso assim, que foi a experiência nossa. Então tá bom. Alguém mais quiser fazer alguma pergunta aqui ou no chat? Deixa eu ver. Não. Então tá bom. Não sei se vocês vão continuar com a gente até o final, né? Se surgir mais alguma pergunta, mas também vocês passaram os contatos, né? A gente também divulgou o Instagram, se o pessoal quiser entrar em contato, né, para saber mais. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, contando mais pra gente, né? É uma iniciativa que a gente gosta bastante, tá sempre junto nos eventos do Lixo Zero, né? E que continue assim também, né? Vamos sim, tomara que presencialmente, né? Em breve. Não dá saudade? E logo, né? E logo da gente fazer uma roda, cantar. Né? Quando tiver podendo, a gente combina mesmo. Boa. Obrigado, gente. Beleza, gente. Valeu. Boa noite. Obrigada a vocês Obrigado, também. Adriana. Foi muito Obrigado bom. a todos aí.